Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós estamos reunidos para mais uma aula de lei de execução penal. O tema de hoje é assistência ao preso. Nós vamos revisar a última aula e trazermos um assunto inédito. Vamos aguardar os alunos que gostam de comparecer online e eles, à medida que forem entrando, nós vamos revisando tudo, tá? Bem-vinda Aline, bem-vinda Caio. A ideia de hoje é revisar a última aula, 10 minutinhos, e trabalharmos um tema inédito. Então, nós não podemos ter pressa com a LEP, que a LEP é a lei mais importante para você entrar na prova, mas também é a lei mais importante para que você tenha um bom desempenho na sua carreira. Paulene. Então, além da importância para a sua prova, ela é importante para a sua vida. No desempenho das suas funções, conhecendo bem a lei de execução penal, você vai desempenhar bem um bom trabalho e vai ser um funcionário de destaque. Inspiração para os outros e vai ter a possibilidade de dar continuidade à engrenagem, porque o sistema é uma engrenagem, ele funciona de acordo com que os servidores se dispõem a realizar os atos processuais. Então, se você é uma pessoa bem instruída, fez um bom estudo da lei de execução penal e consegue dar continuidade a essa lei, desempenhando seu cargo, nós temos que a engrenagem funciona. E para o Estado é uma economia ter servidores com eficiência. Que toda vez que há um erro do servidor, eu tenho o Estado tendo que indenizar e reparar o dano causado a terceiros. Então ele se preocupa muito com a formação profissional do seu servidor. Por isso que ele escolhe os melhores. Por isso que a avaliação, ela é uma avaliação minuciosa. Porque quanto mais profissional e preparada for a equipe, menos reparação de dano o Estado vai ter que fazer e reparar. Então, eu tenho uma equipe completamente profissional e preparada. E essa equipe tem toda a habilidade de desempenhar bem essa engrenagem que é a lei de execução penal. Então, você, na hora de desempenhar a sua função, você tem que dar continuidade à engrenagem. Você não pode ser um empecilho. O que é um empecilho para essa engrenagem? É alguém que não conhece o sistema. É alguém que, ao aplicar a lei ao caso concreto, transfere para a conduta valores pessoais e culturais. E nós temos que a administração pública trabalha com o princípio da impessoalidade. Esse princípio garante que qualquer particular vai ser tratado da mesma forma. Que mesmo o servidor agindo no caso concreto, ele vai ser alguém profissional e preparado para levar a prestação de serviço para a comunidade sem critério de pessoalidade. Então, resumindo, a administração pública é imparcial, tratando todos da mesma maneira. Porque no final das contas, todos nós somos usuários do serviço público. E, conhecidos ou não dos servidores, eles precisam e têm expectativa sobre o serviço prestado. Tá bom? Vamos revisar um pouquinho da última aula? Muito bem. Na nossa última aula, nós vimos os exames. Nós vimos onde a lei de execução penal terá que ser observada. Não foi isso? Boa noite, Joyce. Boa noite, Richard. Boa noite, Flavinho. Hoje nós temos bastante tema para ver. Eu estou muito animada. Sexta é o melhor dia para você estudar, porque é aquele dia que o pessoal está desafrouxando, é o dia que o pessoal está desacelerando. E para você é o dia que você vai acelerar. É o dia que você vai dedicar além do necessário
para você sair na frente daquele que está desacelerando. Quem topa aprender muita coisa hoje? Acredito que todo mundo, né? Então vamos revisar a última aula, porque é muito importante, pedagogicamente falando, dessa revisão. Boa noite, Joyce. Então essa revisão vai ajudar com que você fique apto a novos temas. Né? Você faz assim, você acessa a aula passada, traz de volta a sua mente e fica preparado para os temas da próxima aula. Então, é muito importante a revisão. Quem não tem hábito de fazer revisão, perde a chance da aula ser super produtiva. Por isso que eu não abro mão das revisões. Então, vamos lá. Nós trabalhamos onde que a lei de execução penal terá efeito. Nós vimos que ela terá efeito onde tem pessoas custodiadas. E aprendemos o que é custódia. Custódia é exatamente a circunstância onde alguém perde o direito de ir e vir, perde o seu direito de locomoção, em razão de um crime, e essa pessoa fica ao cuidado do próprio Estado. Tá certo? Ao cuidado do próprio Estado, sob a responsabilidade do próprio Estado, surge a figura do policial penal, que é a pessoa que irá promover essa segurança e esse zelo. Ah, mas então o Estado está investindo em pessoas que vai cuidar de criminosos? Não. O Estado está investindo numa polícia penal capacitada que irá promover a execução da pena. Então nós temos 3 lugares onde deverão obedecer à lei de execução penal. Nós temos, de forma natural, o cumprimento de pena definitiva. Nesses lugares, eu tenho que o condenado, após o trânsito em julgado, após a parte de recursos, essa pessoa vai ser encaminhada ao estabelecimento prisional e ali ela vai ter a opção e o direito de fazer a execução da pena. Essa execução da pena vai ser proporcionada mediante a atuação do policial penal. Daí a importância de termos a criação da polícia penal. Nós conhecíamos o agente prisional. Esse agente prisional não tinha uma carreira estabelecida. E o ano passado houve o acréscimo do artigo da Constituição Federal que trata sobre a segurança pública. Nesse artigo, nós acrescentamos um inciso. Esse inciso trata da polícia penal. Então, faz parte da segurança pública a polícia penal. Então, ela foi criada o ano passado. Nós teremos agora a opção do Estado regulamentar essa carreira, criar o plano de carreira. E agora, você que está estudando, vai ter uma chance mais simples e simplificada de entrar nessa carreira. Após a elaboração do plano de carreira, é claro que nós teremos uma dificuldade maior. Eu acredito seriamente na inclusão do curso superior para entrar nessa carreira. Então, a chance é agora, de você que tem 2º grau, ou de você que não quer alto rigor para entrar numa carreira, a chance é agora. Então, na criação da polícia penal, eu tenho que ela trabalha na execução da pena definitiva, aquele que não tem mais recurso, já foi condenado. Eu tenho também aquele réu que foi preso em flagrante. Esse réu acabou de cometer um crime e ele foi condenado, foi conduzido ao sistema penitenciário pela segurança pública e lá ele vai ter que obedecer a lei de execução penal. Mas a lei é clara. A lei fala o seguinte, que nós temos que obedecer o que couber. Porque a ideia original não é que o preso provisório obedeça à LEP. A ideia original é que o preso definitivo e o preso incapaz obedeça à LEP. Mas nós temos total aplicação da LEP na prisão provisória.
alguém que foi achado em flagrante, foi conduzido à cadeia, essa pessoa sim vai ter e terá que obedecer à lei de execução penal, tá bom? Então, onde tem lei de execução penal, tem policial penal, tá bom? Eu percebo que às sextas-feiras eu tenho pouca procura para aula, eu tenho pouca procura para live. Nos grupos, ninguém quer fazer simulado. Eu não entendo, porque o seu sonho não tem sexta-feira. O seu sonho tem segunda a segunda. Se você deseja algo ardentemente, você não pode ter pausa. Porque o dia da pausa é justamente o dia que seu concorrente chega num ponto que ele está à frente de você. Então, as aulas sexta-feira, tanto no presencial quanto no online, são aulas menos frequentadas. Talvez é a chance que você tem de sair na frente. A Joyce Thaís está perguntando se já obter, né, já ter curso superior traz uma diferenciação, traz. O atual plano de carreira de agente penitenciário já previa isso. Então, quem entrar agora vai observar esse plano de carreira, já que até a confecção do novo plano de carreira, nós não sabemos a data, né, desse novo plano. Então, esse novo plano vai depender da ideia legislativa sobre esse assunto. Enquanto isso, vigora a carreira prevista para o policial penal, aquele que é agente penitenciário. Então, nós temos que, na hora de ser nomeado, o agente penitenciário que tem segundo grau, ele e preenche os requisitos do edital. Mas aquele que já entra com curso superior, pelo plano de carreira do agente penitenciário, ele já tem promoção. Então, vale a pena você estudar um pouquinho a mais. E hoje não tá caro estudar. Se você pesquisar direitinho, você vai ver um curso que está dentro do que você espera, dentro do seu orçamento, e em 2 anos você consegue concluir um curso tecnólogo. Não precisa ser um curso completo, aquele curso de graduação. As bancas hoje aceitam curso de tecnólogo. Na minha época, você precisava ter 5 anos de direito. Hoje eu observo que basta 2 anos de ciências jurídicas, que é aquele curso que a maioria desses cursos EAD já oferecem. Então, eu indico para vocês terem um curso superior. Muitas vezes você não se animou porque você não vê grandes privilégios de quem tem curso superior. Mas eu te falo o seguinte: a pessoa que é nomeada por cargo público, essa pessoa que tem curso superior, ela já tem a promoção na hora da nomeação. Então, vale a pena estudar um pouquinho a mais, tá bom? Eu indico para vocês que vão tentar essas carreiras de segurança pública, eu indico para vocês administração pública, gestão pública, e indico para vocês o curso de ciências jurídicas. O MEC autorizou que o curso de direito tivesse o modo tecnólogo. E nós já temos. Aqui em Valadares mesmo, eu conheço uma empresa que trabalha com esse ramo. Eu me esqueci agora no momento, mas quem se interessar pode me chamar no privado, que eu posso orientar vocês. Então, vale a pena você fazer 2 anos de graduação ou tecnólogo, para na hora do plano de carreira, você já entrar com promoção. Vale a pena porque você vai ganhar muito mais, tá? Porque ele valoriza as pessoas que estudam. O Estado, ele capacita os servidores. E aqueles que entram capacitados, ele valoriza e dá uma promoção, porque ele vai utilizar bastante esses servidores. Então, é como se dissesse assim: estuda bastante que você vai receber melhor. Eu não sei se você já recebeu essa proposta, mas o Estado está dizendo para você: estuda, servidor, que eu vou te pagar melhor. Eu acredito que é uma proposta tentadora, não é? O que vocês acham? Alguém que está pagando para você se qualificar, para que ele te aproveite e te paga além do que aquele que tem segundo grau. Eu acho que é uma proposta, no mínimo, tentadora. Então, vale a pena, sim, você fazer esses cursos tecnólogos. No privado, eu oriento melhor vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós vimos que essa lei de execução penal, ela pode e deve ser obedecida em 3 ambientes prisionais: no preso provisório, no preso definitivo
E naquele preso que é incapaz. É aquele preso que, mesmo condenado, ele não tem a condenação formal. Porque, por perito, o laudo configura a incapacidade de discernir os atos da vida civil. E essa incapacidade de entender o mundo exterior faz com que ele não possa ser direcionado para um sistema convencional. Vamos imaginar alguém incapaz. Esse alguém incapaz é alguém que não discerne o certo e o errado. Vamos imaginar ele no sistema convencional. Lá nós temos pessoas condenadas de forma reincidente, homicídio, tem aí, vamos colocar, 50 homicídios, pessoas que são praticantes de furto à mão armada, pessoas que são reincidentes em crimes sexuais. Então, essa pessoa incapaz, dentro do sistema convencional, ela corre risco em sua integridade física. Haja vista ela não se enquadrar nos moldes convencionais de moral. Então, eu tenho um hospital psiquiátrico para que essa pessoa cumpra sua pena que se chama medida de segurança, e lá ela vai ter todo o tratamento necessário para sua cura. Nós teremos um tratamento psiquiátrico e teremos também um tratamento farmacológico. Então, essa pessoa ficará no sistema e ela terá direito a exames que afiram no seu nível de periculosidade. Então, alguém que foi declarado incapaz, absolvido, em razão dessa incapacidade, ele vai passar por testes, por exames que vão aferir a sua cura. Se essa pessoa tiver um exame que constate que ela está apta para a vida civil, essa pessoa irá sair do sistema, do hospital psiquiátrico, e terá a sua vida social de volta. Ela tem a opção de recomeçar tudo em razão da sua completa cura ou completa melhora. Então, eu não tenho uma pena perpétua para aquele que está no sistema penitenciário, hospital psiquiátrico. Essa pessoa será submetida a tratamento e exames para aferir a sua completa entendimento do mundo exterior. E sendo constatado que essa pessoa está curada, ela vai sair do sistema penitenciário e recomeçar a sua vida, tá bom? E vimos também os exames de classificação e os exames criminológicos. Esses dois exames são fundamentais e eles são muito diferentes. O exame de classificação, ele será feito quando da entrada do preso, sendo ele provisório ou definitivo. Quando o preso entra no sistema penitenciário, eu preciso classificá-lo para que eu possa individualizar a pena. Então, eu tenho uma individualização da pena no momento em que eu observo os antecedentes desse réu e sua atual conduta. Essa classificação é feita por profissionais. Nós vimos, né, na outra aula que é 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Esse grupo vai ser presidido pelo diretor e ele é composto por no mínimo 2 chefes, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente. E é claro que quanto maior o estabelecimento prisional, mais equipes eu vou ter, tá? Por exemplo, a penitenciária de Governador Valadares, ela atualmente tem um número aproximado de 120 presos, todos condenados, regime fechado, há mais de 8 anos e no limite de 40 anos. Lá, você imagina que tem uma comissão? É claro que não. Nós temos mais de uma comissão para realizar esse exame. E esse exame, ele é detalhado. Ele vem entrevistando pessoas, ele vai requisitar documentos particulares, documentos secretos em repartições privadas ou públicas. Tudo isso para montar o perfil do preso e para ajudá-lo na hora de executar a sua pena. Eu vou ter o seu nível de criminalidade, se ele é reincidente, se ele é primário. E a lei obriga que o preso reincidente fique em local separado. Nós vimos na aula de ontem
o problema de você unir preso provisório de preso definitivo. Nós não podemos ter essa opção. Pior ainda, a opção de misturar condenados primários e condenados à reincidência. Essa possibilidade de misturar esses dois é totalmente proibida em lei, porque um está habilitado no sistema, já conhece o sistema, e o outro está começando, tá? Deixa eu ver a pergunta da Paulene. Assistente social, psicólogo, psiquiatra e 2 chefes de serviço. Ok. E nós temos o exame criminológico. Esse exame criminológico, ele possibilita a humanização da pena. Haja vista o preso ter a opção de sair do sistema, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal. A opção do preso ter acesso a um sistema mais simples. Eu não estou obrigado a cumprir integralmente a minha pena em regime fechado. Eu tenho a opção humana de sempre ir para um regime menos severo. E isso só é possível através do exame criminológico. O exame criminológico é que irá aferir a minha periculosidade para que eu saia do sistema em Dia dos Pais, em Dia das Mães, em Dia de Natal, ou também eu ter a opção de ir para um regime menos gravoso, um regime menos severo. O exame criminológico vai possibilitar ao réu ir para um regime menos severo. E isso leva em conta a humanização da pena, para que ele se sinta apto a cada vez mais estar perto da vida em liberdade. Porque se eu estou no sistema fechado e o exame criminológico é favorável a um regime menos severo, eu vou classificar esse condenado a um regime menos severo, que seria o semiaberto. Então, colocá-lo para trabalhar durante o dia e só dormir no sistema penitenciário à noite vai ajudar esse preso, esse condenado, a ter de volta relações sociais para que ele esteja cada dia mais preparado para o retorno em sociedade. A pena, ela tem 2 pressupostos. A pena, ela tem o pressuposto de trazer uma punição ao mal que ele causou à vítima, mas também ele tem um pressuposto da ressocialização, dando oportunidade ao condenado de ir para um regime menos severo, é prepará-lo para a vida em sociedade. Até mesmo porque muitas vezes a sociedade deseja que o réu tenha anos e anos de cadeia. Não é bem assim. 1 ano de cadeia, ele tem um peso de 5 anos no mundo exterior. Então, quando eu coloco ele num regime menos severo, eu estou preparando a mente, eu estou preparando o fisiológico para que ele saia dali preparado para ter contato e ter também horários fixos. Então, dar a ele a chance de um novo regime é humanizar a pena. É o princípio da humanização da pena. Tá bom? Sem áudio. Aqui tá tudo bem. Tá tudo bem pra vocês? Não entendi. Eu tô naquele lugar da escola que é escuro. Escuro não, né? Tem uma luz convencional, mas que tem uma boa onda de internet. Por isso que eu optei por esse lugar. Tá, eu vou continuar então. Boa noite a todo mundo que entrou. Renato, Nazaré, Geralda, Washington, Lu chegou depois, Evelyn teve que sair. Isso acontece. O importante é você não perder o fluxo. Deviane que tá entrando agora. O importante é você não perder o ritmo. Eu não acredito que o campeão é aquele que faz tudo todo dia. Eu acredito que o campeão é aquele que faz um pouquinho todo dia.
porque está dentro de um planejamento e tudo que é planejado pode ser executado. Então não peça muito de você. Não exija tarefas além do normal para que você cumpra, porque você não vai dar conta. Então é melhor você trabalhar um planejamento dentro da normalidade do que você fazer um planejamento impossível, tá? Então é um pouquinho todo dia. Ah, eu só tenho 1 hora para aula online e meia hora para exercícios. Perfeito. Se você fizer isso todos os dias, você tem grande chance de ser o meu melhor aluno. Porque aquele que fica estudando 5 horas por dia e depois de 2 dias não estuda nada, essa pessoa não tá com nada. Né? Muito bem. Franklin tá entrando agora. Vamos lá. Então, pessoal, após essa revisão, nós vamos entrar agora em um tema inédito. Nós ainda não falamos de outro exame. Então, são 3. São 3 exames. Primeiro exame é o exame de classificação. Esse exame... Oh, que pena. Que pena, Geralda. Talvez alguma coisa no seu aparelho. Porque aqui tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem. A conexão tá normal. Mostra, né, a interação entre as ondas aqui. Tá tudo bem. Mas depois você assiste então, minha querida. Um beijo pra você. Tá, vamos lá. Então hoje nós vamos falar do terceiro exame. Nós vimos o exame de classificação, vimos o exame criminológico. Hoje nós veremos um outro exame. Esse exame é um exame muito novo, que trouxe muita polêmica e que nós ainda não sabemos o seu verdadeiro sentido. Uma lei de 2015 incluiu a extração do DNA de alguns presos e isso levou uma polêmica para toda a comunidade jurídica. Essa polêmica chegou no Supremo Tribunal Federal, STF. E nós a comunidade perguntou ao STF o seguinte: STF, essa lei que criou esse terceiro exame, essa lei é constitucional? Que legal ela é. Toda lei publicada é legal, mas nós precisamos saber se ela é constitucional. E então, nós temos um questionamento no Supremo Tribunal Federal para sabermos se esse novo exame é constitucional. Por que essa dúvida, professora? Porque ele fere a Constituição Federal. Se fere a Constituição Federal, o STF, que é o guardião da Constituição, precisa ser consultado. E aí você bate na porta do STF, fala: STF, vem cá, isso aqui é constitucional? Foi isso que aconteceu. Esse terceiro exame muito polêmico está no STF para que ele diga se é ou não constitucional. Porque ele fere um princípio da Constituição. Qual o princípio, professora? O princípio da não autoincriminação. Lá diz claramente que ninguém é obrigado a produzir prova. Precisa ser obedecido, porque ele está no topo dos direitos. Qualquer direito que estiver na Constituição Federal está no topo dos direitos. Então, se fere o princípio da não autoincriminação, é uma norma que precisa de respostas do STF. Lá na Constituição Federal fala claramente que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, que inclusive os réus podem ficar silenciosos diante do interrogatório, que isso não será reputado a ele de modo desfavorável. Né? A gente vê nos filmes, a gente vê na novela. Todo mundo que é preso, você ouve assim da autoridade policial: você tem o direito de ficar calado. Nada que você disser vai ser usado contra você no tribunal. Então, esse princípio é o princípio da não incriminação. Princípio constitucional, norma superior, norma que está acima de qualquer outra norma. E veio uma lei que acrescentou o terceiro exame na lei de execução penal. E nós estamos aguardando.
Enquanto não sai a resposta, está valendo o texto da lei. Então, vamos para o texto da lei? Vamos lá. A lei fala o seguinte: os condenados a crimes dolosos que têm violência grave, condenados, crimes dolosos, violência grave. Vamos devagar? Vamos lá. Então, esse exame de extração do DNA só vai ser feito no preso condenado. O preso provisório não é obrigado a entregar o seu DNA. Somente o preso condenado a um crime doloso com grave violência. Existem crimes dolosos e culposos. Crimes dolosos é quando eu desejo o resultado. Eu sei o que vai acontecer, do mesmo modo eu realizo o ato e aguardo o resultado. Então, dolo é a intenção do resultado. Culpa já é diferente. Crimes culposos é quando eu não desejo o resultado, mas eu prevejo. E aquilo gera uma consequência jurídica para aquele que não desejou, mas preveu. Então, dolo, eu gostaria e quis que ele morresse. Culpa, eu só queria dar um susto, mas eu imaginei que podia ocorrer algo mais grave, mas mesmo assim, eu me arrisquei. Então, a extração do DNA é para aquelas pessoas condenadas a crimes dolosos e com grave ameaça. Não pode ser qualquer tipo de crime. Eu não posso ter um crime culposo. E eu não posso ter um crime doloso com violência leve. Tem que ser um crime doloso com violência grave. Tá bom, pessoal? Essas pessoas serão obrigadas a fornecer o seu material genético para ser recolhido a um banco de dados onde o Estado vai guardar. E ele vai exigir requisitos para ter acesso a esse banco de dados. Então, é muito polêmico essa norma. Haja vista ferir um princípio constitucional. O princípio constitucional da não incriminação. Mas enquanto o Supremo Tribunal Federal não se posiciona, vale o que está na lei. E o que está na lei obriga o preso condenado por crime doloso com grave violência a entregar ao sistema penitenciário o seu DNA. Esse DNA vai ficar num banco de dados e eu vou ter requisitos sérios para acessar esse DNA. Eu tenho 2 requisitos para acessar esse DNA. E vai cair na sua prova. Tudo que é requisito, a banca adora. Porque requisitos são cumulativos. Então você precisa decorar todos os requisitos. Vamos lá? Para acessar esse banco de dados, eu tenho que preencher 2 requisitos. Primeiro requisito é essa pessoa estar em um procedimento onde eu tenho um inquérito policial instaurado. Esse é o primeiro requisito. O primeiro requisito para acessar o banco de dados onde tem o DNA desse condenado é que tenha um inquérito policial instaurado pelo delegado. É como se dissesse assim: eu não quero que você acesse esse banco de dados porque você está curioso. Eu quero que você acesse em razão de um processo que se iniciou e o inquérito está pronto. Então, o primeiro requisito, que um inquérito policial tenha sido instaurado. E o segundo e último requisito é quando eu tenho o juiz autorizando o acesso a esse banco de dados. O delegado pode ter vontade de acessar esse banco de dados, mas ele não tem direito. O promotor pode querer acessar esse banco de dados, mas ele não tem direito.
Apenas o juiz, autorizando o delegado e o promotor, pode acessar esse banco de dados. Eu vou te explicar o porquê dessa dificuldade. Quando eu tenho uma cena de crime, para o delegado é muito oportuno que ele cruze o DNA encontrado no local do crime para o banco de dados. Eu teria aí economia de tempo e dinheiro, porque eu encontraria alguém que cometeu o crime, já foi feito essa coleta dessa pessoa. Então essa pessoa poderia e pode já ter passado pelo sistema. E ela podendo e já tendo passado pelo sistema, ela vai ter os seus dados ali registrados, tá bom? A minha internet está caindo, eu acredito que eu não vou continuar nessa live. Mas eu vou encerrar e começar outra. Porque aqui tá falando que vai encerrar, eu não sei por quê, porque não deu uma hora ainda. Mas eu vou encerrar e começar de novo, tá bom?